Muito bom dia a todos. Eu não sei exatamente aonde e quando vocês vão estar assistindo a nossa apresentação, então pode ser que por aí já seja boa tarde ou boa noite, mas de qualquer forma sintam-se todos abraçados. Eu acho que eu não falo só por mim quando digo que é um pouco estranho estar olhando para uma webcam ao invés de olhar para os olhos de vocês, mas infelizmente o momento pede por isso e eu espero que o nosso trabalho sirva para alegrar um pouco a tarde de vocês, ou a noite, ou amanhã de vocês, e especialmente para mostrar novos caminhos. O meu grupo é formado por mim, Thiago Viana Barbosa, Beatriz Pamela, Yuri Marques e Marcos Felipe, e nós juntos vamos apresentar para vocês o método de análise e solução de problemas, o MASP. A sigla é definida como um método estruturado e sistemático de solução de problemas em processos, produtos e serviços. Foi criado no Japão pela Union of Japanese Science and Engineers, onde era conhecido como KC Story, e foi trazido para o Brasil ainda ali na década de 80, quando o mercado passava a exigir cada vez mais qualidade das empresas, e foi constatado que o MASP poderia ser um dos métodos que ajudariam essas empresas. O método ele utiliza uma abordagem reativa, tomando ações corretivas e preventivas, além de descobrir e atacar os problemas dos processos pela raiz, priorizando e evitando a repetição destes por meio de padronização de procedimentos, com o objetivo de garantir resultados de excelência. Essa padronização ela vem através de 8 etapas muito bem definidas, que consistem e montam o MASP, que foi aí o que acabou salvando algumas empresas. A Bia vai explicar para vocês melhor como funcionam esses 8 métodos. Oi gente, eu sou a Beatriz e eu vou explicar para vocês hoje quais as etapas vocês devem seguir caso vocês queiram implementar esse método no seu negócio. A primeira delas é a identificação do problema, baseado em seu histórico. Consiste em identificar o problema levantando um histórico de acontecimentos, compreendendo seus riscos, ganhos e perdas. Apesar de ser um passo simples, é importante que seja feito de forma bem criteriosa, bem meticulosa, para poder otimizar o tempo gasto na resolução dos problemas. Tendo isso em mente e tendo o problema definido através do histórico que eu citei anteriormente, é formada uma equipe, na qual as responsabilidades são designadas a cada membro e, por fim, começam as definições de metas de melhoria. O segundo passo é a observação. Consiste no levantamento das características do problema com base nas observações do local e através de uma coleta de dados consistente. O problema deve ser visto de diferentes perspectivas, diferentes formas, e deve-se observar como ele varia dependendo do local, indivíduo ou equipe, e com qual frequência. O terceiro passo é a análise. É considerada uma das etapas mais importantes do processo, pois é nela que são levantadas as hipóteses a fim de entender esse problema. Tudo, desde a causa raiz, deve ser analisado a fundo, por meio de ferramentas, fatos, informações e análise de dados, para poder adquirir uma conclusão mais objetiva. Nessa fase, a equipe vai partir de inúmeras possíveis causas para a causa principal que está ocasionando esse problema. E assim, a gente vai poder aplicar os testes de consistência sobre essa causa. O quarto passo é o plano de ação. Uma vez que a causa é encontrada, um plano de ação é desenvolvido para poder eliminar esse problema, né? É preciso verificar se essas ações estão surtindo efeito sobre a causa, qual que é a eficácia, quais objetivos serão alcançados e quais são os índices de controle, ou seja, é hora de definir e documentar a estratégia que será usada. O quinto passo é a ação. Nessa etapa, o plano de ação é posto em prática. Começa com a comunicação do plano com o pessoal envolvido, depois pela execução e treinamento dos executores e, por fim, o acompanhamento da operação para verificar se o plano foi executado certinho e tudo mais. O sexto passo é a verificação de resultados. Nessa etapa, é feita a verificação qualitativa e quantitativa do plano de ação. Percebe-se a eficácia das ações e o impacto que teve nos resultados.
O impacto antes e depois da implementação desse plano de ação deve ser comparado, listando os efeitos positivos e, se houver algum efeito negativo, deve ser listado também. Mas é importante lembrar que, se tiver algum efeito negativo, tem que certificar se a ação foi implementada conforme o plano, porque pode ter dado um efeito negativo porque a ação foi implementada de um jeito errado. O sétimo passo é a padronização. Caso o plano de ação tenha sido eficaz, os resultados tenham sido bons, essas ações se tornarão um novo método de trabalho. A padronização desse plano deve ser realizada para registrar medidas eficazes e também evitar que essas falhas se perpetuem em novos projetos. Deve-se garantir que o novo sistema seja transferido para todas as áreas e equipes envolvidas, e que a utilização seja acompanhada por sistemas de medição. E a oitava e última, desculpa, a oitava e última parte é a conclusão. É a última etapa, que consiste em revisar todo o processo de solução de problemas e aplicar as lições aprendidas em novos trabalhos, buscando sempre o melhor resultado. E agora, o Yuri vai mostrar para vocês como esse método é aplicado no campo do design. Olá, gente, eu sou o Yuri e agora que vocês viram sobre o que é o método MASP e qual o passo a passo dele, eu vou falar um pouquinho sobre como ele pode ser aplicado dentro do design. Então vamos lá. Quando a gente pensa no design e no MASP, a gente pode pensar em como esse método ele é utilizado no processo de melhoria de produtos que já existem e é através desse método mesmo que é possível reafirmar a estética daquele objeto, focar na sua usabilidade e até mesmo resolver algumas questões relacionadas àquele produto. E usando o método MASP é possível até mesmo criar padrões de projetos também. Isso só é possível através do MASP porque ele permite que o design trabalhe com o passo a passo, desde o início do projeto até o fim. Então, começa ali pela identificação do problema, ele passa pela análise do porquê aquele problema existe, identifica as necessidades, e aí ele apresenta as ideias de como resolver e padronizar aquele novo modelo que ele está apresentando. E aí o que acontece? Todos esses passos eles estão inteiramente ligados ao mesmo processo, que é o do desenvolvimento de um projeto de produto. Então o MASP ele ajuda demais durante a produção, assim como outras metodologias também, ele ajuda demais em todas essas etapas de produção de um produto. Então, recapitulando um pouco, eu vou falar aqui de como isso pode ser aplicado usando essa técnica dentro do design. Então, vamos lá. Primeiro, né, a primeira etapa é quando um designer vai desenvolver um projeto, ou então, né, melhorar algum projeto já existente, se ele analisou lá todas as categorias, inclusive o existente, ele vê que a necessidade é fazer essa melhoria. O primeiro passo é identificar qual é o problema, entender por que aquilo precisa ser criado, se precisa mesmo ser criado e o que pode ser melhorado naquilo que já existe. Ele observa então as necessidades do cliente, observa o que é necessário para a usabilidade daquele produto ser melhor, então ele usa o método MASP para entender se ele está realmente fazendo algo que vai acrescentar alguma coisa para aquele cliente, ou para o usuário. E aí ele vai então lá na raiz também, analisando o motivo que ocasiona esse problema. Ele consegue esses dados a partir de estudo, de questionários de opinião e outros mecanismos que ele consegue aí colher um pouquinho de informação para construir seu projeto. Quando o designer ele entende o que faz aquela questão que ele está analisando ser um problema, é quando ele começa a colocar o plano de ação em prática. Então ele faz um brainstorm com todas as ideias que poderiam servir de solução para aquele problema encontrado, para que em seguida, com uma ideia escolhida, ele possa projetar. Então ele vai pegar aquela ideia, né, de várias ideias do brainstorm, ele vai desenvolver uma, vai esticar esse projeto, né, trabalhar ele mais focado, e aí ele vai verificar os resultados. E se o problema observado for solucionado, se ele foi aprovado pelo usuário, considerando, né, essa etapa de testes, é listado também quais são os pontos positivos e os pontos negativos. E aí, mesmo com o projeto já avaliado, ele pode ser revisto e pode ser melhorado. A última etapa é a produção em larga escala daquele produto. Então, é o início, né, da produção do produto, mas é o final dessa etapa de métodos, né, desse tanto de método que tem em sequência. Então,
Com o projeto concluído, o designer vai lá analisar o que foi feito, o que foi utilizado, o que foi aprendido com aquilo que aquele projeto apresentou. Isso é muito bom, essa coleta é muito boa, porque é através dela que o designer vai ter uma bagagem, né, um repertório para saber o que ele vai fazer nos próximos projetos, caso tenha alguma similaridade com outra coisa que ele vai desenvolver. E todo esse processo foi feito utilizando o passo a passo da metodologia MASP, que foi mostrado anteriormente. Mas caso ainda não tenha ficado muito claro a usabilidade do MASP dentro desse processo de design, não precisa preocupar, que a gente ainda vai mostrar aqui um exemplo, né, aplicado de como essa ferramenta pode ser usada não só em projetos de design para fora, né, mas a gente traz também um exemplo daqui de dentro da faculdade que a gente teve no primeiro semestre. Então, vamos lá ver. Como forma de exemplificar o uso da ferramenta MASP, nós escolhemos um caso que aconteceu conosco mesmo. O projeto de um abajur que nós fizemos para o semestre passado para a disciplina de oficina. A solicitante, no caso a professora, ela nos pediu que pensássemos em um produto e reinventássemos esse produto, saíssemos daquilo que nós conhecíamos do produto e refazê-lo. E nós notamos que os abajures eles eram muito convencionais. Os que tinham no mercado era sempre aquele de cúpula, a lâmpada, a torre. Então nós precisávamos repensar o abajur. Para isso, a gente teve que primeiro pensar num problema. Identificamos que os abajures no mercado estavam, de certa forma, defasados e precisavam de atualização. Precisavam ser repensados no modo de se iluminar o ambiente. Para tal, nós passamos para o segundo passo, que era o de observação. Tentando entender como funcionavam, o que funcionava, o que não funcionava, o que precisava ser melhorado, o que estava ok. E foi nesse momento que a gente percebe aquilo que talvez pode ser realmente melhorado. E é a partir daí que a gente já tem uma ideia de um produto. Para tal, a gente passa para o terceiro passo, de juntar todas as ideias que tínhamos, tudo que nós tínhamos recolhido até então e colocar no papel. A partir disso, cada um deu pelo menos umas três opções do que poderia ser a nossa luminária. E essas opções, elas buscavam responder aquelas perguntas que foram levantadas lá na identificação dos problemas. E então a gente passa para o quarto passo, que é o plano de ação. E é pensar agora como que a gente vai fazer esse produto. Após todas as ideias reunidas, nós escolhemos uma e começamos a trabalhar nela. E essa ideia foi o abajur, um abajur modular que se separasse e pudesse iluminar mais de um lugar. Passamos então para o quarto passo, que é a ação. Pegar tudo aquilo que nós estávamos planejando projetar e colocar no papel. Realmente fazer um projeto mais definitivo do que seria esse abajur. Nós o nomeamos de ovo, porque ele é um abajur em formato oval e ele seria dividido em 4 células. Cada uma luminária poderia ser retirada, que teria uma bateria independente, iluminaria um cômodo independentemente. E ele seria recarregável. Então, nós já tínhamos o plano de ação e agora colocamos em ação como fazer esse abajur, o projeto dele em desenho, e escolher materiais e formas de bateria que seriam mais duráveis. E agora, para o quinto passo, que seria a verificação dos resultados, é a apresentação desse projeto em sala de aula para a professora. Nós apresentamos e foi nesse momento que a professora ela levantou os pontos fracos, os pontos fortes, aqueles que precisavam ser melhorados e aqueles que estavam legais. Então esse é um momento muito importante para o projeto, que é compreender se tudo aquilo que foi projetado pode ser feito realmente. E passamos então para o sexto ponto, que é o ponto de padronização. É pegar tudo aquilo que deu certo no projeto e fazer com que ele se torne uma metodologia para realizar novos projetos e até mesmo seguir com o mesmo projeto. Então a gente padroniza, de certa forma, as nossas ações conforme tudo que foi aprendido e acertado até então. E por fim, o último passo é o de conclusão, que é examinar todo o projeto do começo até o fim, vendo todos os acertos dos erros
e compreender como foi cada passo para poder aplicá-los em outros projetos.